Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos nossa vida, família, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor, em total e completa obediência e pedimos o Teu favor, pedimos a Tua alegria, pedimos as Tuas bênçãos, que as riquezas das Tuas promessas encham a nossa vida e traga, Senhor, refrigério, traga ânimo novo, traga prosperidade, traga conquista, traga avanço, traga crescimento, traga salvação na nossa casa, em o nome de Jesus Cristo. E que seja quebrado na autoridade do nome de Jesus Cristo toda palavra maldita, toda oração contrária, toda ferramenta do mal preparada contra nós, que se frustre agora. E todo desejo negativo, toda inveja contra nossos filhos, contra a nossa família, contra o nosso propósito, seja quebrado na autoridade de Jesus Cristo. Quebramos também todo tipo de invocação, todo tipo de maldade concernente a nós e a nossa casa e declaramos: não tem poder. Estamos cobertos, protegidos, respaldados, totalmente amparados por Jesus Cristo, pela sua santa palavra, pelo Espírito Santo e também pelas promessas de defesa, de proteção do nosso Deus em nosso favor. Meu Deus, afasta do nosso caminho o que for maldade, afasta do nosso caminho o que for armadilha, afasta do nosso caminho aquilo que pode nos fazer tropeçar, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que alegria estar com você aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus vai honrar você muito de você estar aqui nesse propósito, mesmo que o seu dia esteja encerrando agora, mas que você receba dessa palavra, que você receba dessa instrução de Deus, porque amanhã tem coisa nova de Deus que vai chegar para a sua vida. E é por isso que você tem que estar em oração, se guardando em oração, e o Senhor vai manter você. Deus me deu uma palavra, e a palavra é sobre foco. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confiai no Senhor com todo o teu coração, e não te inclineis para o teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe por que a Bíblia diz para nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração? Porque vai haver tempestades que vão tentar nos distrair. E o nosso coração, ele é enganoso, a Bíblia diz, e ele pode se dividir. Uma parte confiando em Deus e outra parte temendo a tempestade. É por isso que nós precisamos de foco, sabe? Estar focados na promessa de Deus. Estamos focados no que Deus tem falado. Estamos focados no que Deus tem nos revelado na nossa caminhada, porque quando caminhamos com Deus, nós temos muita revelação, nós temos direções que Deus nos dá. Deus, Ele vai ministrando as suas informações dentro de nós e precisamos ter esse discernimento espiritual bem apurado para não cairmos no erro, para não temermos aquilo que pode nos derrubar. Por isso, a Bíblia diz: confia no Senhor com todo o teu coração. Não é com uma parte dele, é confia no Senhor com todo o teu coração. Essa é a palavra dele para mim, essa é a palavra dele para você. Foco total nele, foco total no que ele tem prometido. Nós precisamos de foco no propósito e não nos críticos. Foco no propósito e não nos críticos. Qualquer pessoa que está sendo relevante, ela vai ter críticos na caminhada dela. Eu tenho amigos meus que eu digo para eles: eu não sei como que você aguenta, como que você administra
esse nível de crítica, esse nível de ataque. E eu cheguei a uma conclusão: eles acabam focando no seu propósito e param de dar ouvidos aos críticos. Porque os críticos, eles têm um propósito também, e o propósito deles é te parar. Então o propósito deles não é muito bom. E não é um propósito dado por Deus. É um propósito que eles encontraram na vida. Nem todo propósito é de Deus, certo? Mas quando Deus te dá um propósito e você foca nele e você não dá ouvidos para os críticos, você consegue avançar. Porque os críticos, eles invejam a tua prosperidade. Os críticos, eles invejam o que você está construindo e que eles não conseguiram construir. Então é por isso que eles comparam a vida deles com a sua. E muitas vezes, inflamado pelo mal, eles acabam, gastando a sua energia, atacando você, tentando lhe denigrir. Mas o maior é Deus. É por isso que você tem que estar focado no seu propósito. Jesus, ele tinha muitos opositores. Jesus, ele tinha os religiosos que o atacavam. Jesus, ele tinha, uma oposição das trevas muito violenta contra ele. Mas você via que dia após dia, se você lê os evangelhos, Jesus se mantinha firme, tudo era com propósito, tudo era com intencionalidade no reino de Deus, e ele permaneceu firme até o fim. Ele não se desfocou, não se distraiu. A tempestade estava grande, ele estava dormindo. Por quê? Porque ele tinha foco no propósito. Nós precisamos ter foco no propósito e não nos críticos. Então, se você está fazendo uma coisa importante, uma coisa relevante, e você está sendo atacado, se pessoas estão se levantando contra você, fique firme em Deus. Fique firme em Deus, Deus vai te honrar. Mas você tem que permanecer firme no Senhor. Você não pode resvalar nem um minuto. Você tem que permanecer firme no propósito. A palavra do Senhor para você é firme no propósito e ignore os críticos. Foco na realização e não nos desafios. Os desafios, eles são importantes, mas você não pode ficar olhando para o desafio só como um desafio. Você tem que focar naquilo que você tem realizado. Olha o que eu construí, olha o que Deus me deu graça e me deu favor para fazer. E quando você tem, esse foco, as coisas começam a mudar completamente, porque você está focando naquilo que está construindo. Então você foca na realização, naquilo que, você está construindo segundo Deus. Nunca pense que é por você que as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo por causa do favor de Deus sobre a tua vida. Então foco na realização e não nos desafios. Os desafios, eles aparecem, mas eles não podem nos amedrontar. E o nosso foco não tem que estar nele. O nosso foco tem que estar naquilo que eu estou realizando. Então eu estou realizando isso, tenho desafio, sim, mas o prêmio vai ser maior. A recompensa vai ser maior. Deus vai me abençoar. Então meu foco está na realização, não no desafio. Olha o tamanho dessa adversidade. Olha o tamanho desse problema. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E como é que eu vou sobreviver? Como é que vão ser as coisas daqui para frente? Foco na realização e não no desafio. Nós precisamos estar focados no que Deus tem para a nossa vida. Precisamos estar focados naquilo que é propósito para nós. Então, foco na realização e não nos desafios. Escreve aqui nos comentários. Os desafios não devem ser temidos. Meu foco não está neles. Meu foco está na realização. Nosso foco tem que estar na oportunidade. Ainda que você ache que algumas coisas não são oportunidade para você, tem oportunidades que estão disfarçadas e ali dentro delas existe honra, riqueza, prosperidade para a sua vida. Então as oportunidades vêm disfarçadas. Você nem imagina que aquela oportunidade pode se tornar um negócio gigante, mas pode. Aí você diz assim, puxa, mas olha, pelos olhos naturais essa oportunidade ela é terrível. Você já pensou assim? Eu já pensei várias vezes assim. Aos olhos naturais essa oportunidade é terrível.
mas ela pode estar disfarçada de um dos melhores momentos da sua vida. Ela pode estar disfarçada em algo tão grande, tão tremendo, sabe? Que você vai se alegrar tanto no futuro, tanto, você vai se alegrar tanto. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, fica firme no propósito. Pode ser desafiador? Sim, pode ser muito desafiador. Mas o meu foco, sabe, está naquilo que eu estou realizando. E essa oportunidade, ela pode estar disfarçada de promessa de Deus. Aí você diz, não tem como. Deus pode. Olha quando Davi chegou e viu Golias, era uma oportunidade disfarçada de promessa. Golias estava disfarçado. Por trás dele tinha uma promessa de Deus. Mas Davi só encarou essa oportunidade porque ele estava focado na oportunidade. O que vai ganhar quem derrubar esse tal de Golias? O que ganha? Qual que é a recompensa? E ele focou na oportunidade. Nós precisamos focar na oportunidade, porque elas estão disfarçadas de promessa. Foque na sua atmosfera. Sabe por quê? Porque quando não governamos o ambiente que nós estamos, somos governados. As pessoas têm tanto medo, sabe? Elas têm tanto medo, elas têm tanta insegurança. Você está sendo governado pelo ambiente. Eu tenho amigos que eles são políticos. E essas pessoas sempre me falam que o ambiente é pesado, sabe? Que o ambiente é pesado e que tem muitas vezes contrariedades e que muitas vezes tem que, sabe, sair para estar em oração. E isso se trata de um ambiente que precisa ser governado. Então, às vezes, você chega num lugar e o ambiente daquele lugar é pesado. O ambiente é pesado, está carregado aquele ambiente. Sabe? Mas ao mesmo tempo que o ambiente está carregado, que o ambiente é pesado, você pode governar sobre esse ambiente, começando a liberar palavras de bênção, palavras de prosperidade, sabe? Palavras de avanço, de crescimento. Você pode, porque nós temos que governar e não sermos governados por forças espirituais. Foco no tempo de Deus. Por que eu tenho que ter foco no tempo de Deus? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não entende. Por que ter foco no tempo de Deus? Porque o tempo de Deus, ele é crucial para que algumas coisas sejam desenroladas na nossa vida. Então, você tem que entender que há tempo de plantar e tempo de colher. E às vezes a gente só quer o tempo de colher. E sabe o que é pior? Às vezes a gente já plantou tanto que está cansado e quer colher porque já viveu dias difíceis demais. Então você não quer mais o tempo, sabe, de plantar, você quer colher, você quer desfrutar, você quer viver uma outra vida, um outro momento na sua vida. Mas muitas vezes Deus, sabe, Ele nos mostra que não é o tempo da colheita, é o tempo da plantação. E mesmo que você queira colher, Deus diz, planta, porque o tempo é para plantar agora. Não, mas eu quero colher. Não, mas o tempo é de plantar. Então, nós temos que ter foco no tempo de Deus. Isso é uma coisa assim que é bem desafiador, sabe? Você compreender o tempo para algumas coisas. O tempo para algumas coisas, ele é muito delicado. Mas quando você entende que esse é o tempo de Deus, quando você entende, Deus tem um propósito com isso, sabe? Deus tem algo com isso, Deus ele te abençoa. Deus ele te abençoa, Deus leva você a novos níveis. É por isso que nós temos que ter essa compreensão. E para encerrar, não foque na ofensa, foque na informação por trás dela. O que isso significa não focar na ofensa? Nossos olhos não devem estar na ofensa propriamente, mas na informação por trás. Porque se a pessoa está te ofendendo, tem uma informação ali. Uma informação que talvez você não sabe, mas Deus pode estar mostrando algo para você através daquela ofensa. Então, compreender o que está por trás das ofensas vai fazer você ver também
ataques contra você, mas também promessas que Deus vai cumprir na sua vida. Promessas que Deus vai cumprir na sua vida. Coisas que Deus vai realizar na sua vida. Amém? Então pega essa palavra como uma palavra profética para você. Pega essa palavra como uma direção para a sua vida. Pega essa palavra como uma orientação do Espírito Santo para você. Essa é uma orientação de Deus. E que nós temos que, nos render a Deus para poder compreender totalmente. Deus está falando alguma coisa aí com você e eu espero que você, a partir de hoje, tenha foco no que é de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero lhe convidar, nós vamos ter um seminário de batalha espiritual, onde nós vamos falar sobre lutas espirituais que as pessoas têm, como exaustão sem explicação, doenças inexplicáveis, as coisas não se endireitam financeiramente, a pessoa vive sempre com medo, sempre perdendo as coisas, ela vive amarrada, ela dá um passo para frente, dois para trás, a vida dela, as coisas não andam, as coisas não movimentam. Você pode estar enfrentando uma batalha espiritual e eu vou estar trazendo para esse evento os grandes homens de Deus que falam sobre libertação no Brasil. E vai ser um evento, extraordinário. Você que é meu aluno na academia, já anota aí na tua agenda 19 e 20. E você que não é meu aluno ainda na academia Kindle, que inclusive hoje tem uma aula que nós vamos falar sobre a intercessão. Nós vamos falar sobre a intercessão e vamos falar sobre a oração em línguas. Como a oração em línguas pode ser uma intercessão do Espírito Santo sobre você. É sobre isso o tema hoje da Academia Kindle. Então, se você quer se tornar nosso aluno, certo? E participar desse grande evento que nós vamos ter e também participar da aula de hoje à noite que sai às 20 horas na academia, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Tem um link aqui da Academia Kindle ou ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. E também eu quero aqui agradecer a todos os meus parceiros da televisão que têm sido muito, eu posso dizer, fiéis na sua intercessão. Porque é um grande desafio estar na televisão, é uma nobre missão, como eu tenho dito. Nós estamos de domingo a domingo na Bandeirantes, às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério, nos ajudar, porque nós não recebemos ajuda da igreja, tudo é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Certo? E eu sei, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos abençoado. E se você quer fazer parte dessa nobre missão, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br e ali você pode nos ajudar nessa grande empreitada. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Também quero falar que esse domingo, eu estarei na igreja em São Paulo, em Alphaville, Barueri, Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Eu vou estar ministrando domingo pela manhã na igreja, certo? Então, esse domingo eu estarei em São Paulo. Esse domingo eu estarei em São Paulo, às 9 horas da manhã. As pessoas me perguntaram muito se eu estaria esse domingo e sim, vou estar às 9 horas da manhã. Deixa eu declarar o Salmos 91, deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Salmos 91. Enquanto isso, eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, manda para as pessoas próximas essa oração. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, compartilha nas suas redes sociais essa oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida, te abençoar. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos entrar agora na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, que todos que estão aqui nessa causa, se colocando diante de Cristo, diante do Senhor, que haja uma rendição total e completa, Pai. Eu oro, Senhor, para que cada coração possa estar focado, totalmente confiando em Ti de todo o coração, crendo que o Senhor tem promessa, crendo que o Senhor abençoará, crendo que o Senhor fará milagres, crendo nas grandes coisas que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Quebra, Senhor, completamente toda a influência das trevas agora, todo o negativismo, toda a inveja, toda a maldade, toda a obra contrária à vida dessa pessoa, à sua família, aos seus projetos, aos seus sonhos. Nós oramos para que seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus. Senhor, que haja um revestimento sobre essa pessoa agora, de força, de ânimo, de alegria. Senhor, que a Tua paz repouse sobre ela, que a Tua força sobrenatural toque nela e que seja desfeita agora todo tipo de maldade, todo tipo de obra má, seja desfeita toda a confusão, toda a intriga, tudo aquilo que foi armado contra essa pessoa, seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, dá vitória a esse pai de família, dá vitória a esse empreendedor, dá vitória, Senhor, a esse pastor, dá vitória, Pai, a essa pessoa que está buscando pelo seu casamento, que está buscando pela sua família, dá vitória a essa pessoa que está enlutada. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor traga o céu para a terra, que venha sobre eles o poder da Tua glória, que venha sobre eles a unção do Teu Espírito Santo. E nós oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, todas as inflamações, infecções, rendam-se a Jesus Cristo, feridas abertas, rendam-se a Jesus Cristo, até mesmo pessoas que estão no hospital. E alguém que está orando por pessoas que estão no hospital. Senhor, nós quebramos agora toda influência maligna contra a vida dessa pessoa e oramos pela saúde, pela cura dela total e completa e declaramos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. E oramos agora, Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor dê sonhos proféticos nessa noite, nessa madrugada, e que cada pessoa que está orando junto comigo seja tocada. Senhor, abençoe as crianças que estão me ouvindo, abençoe, Senhor, os bebezinhos de colo. Eu oro em nome de Jesus para que toda dor, Senhor, todo desconforto suma em nome de Jesus. Oramos pelos nossos filhos, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor traga sobre a vida deles Tua graça, Teu favor, Tua misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por abertura de portas, por abertura de territórios. Oramos agora por conquista de lugares, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa um tempo de grande alegria, de grande prosperidade, um tempo de dupla honra, de movimentações divinas na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, abençoo tua casa, abençoo tudo que estiver ligado a você e que o Senhor, que faz grandes coisas, toque em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe essa palavra profética? O Deus que faz grandes coisas vai tocar em todas as áreas da tua vida. Então compartilha essa oração agora com 7 pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que haja paz na tua vida, no nome de Jesus. Até mais, gente querida. Até amanhã às 6 da manhã. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos tudo na nossa vida aos pés de Jesus, tudo na nossa vida aos pés da cruz. Nos rendemos a Jesus e pedimos a Deus, afasta do nosso caminho tudo aquilo que vem para tentar nos impedir, que toda obra maligna, inveja, maldade, atrapalho, confusões, intrigas, rixas, desde já
nós quebramos o poder disso tudo e declaramos que estamos revestidos do poder do alto, estamos cheios da presença de Deus e dizemos: diabo, tu não tens poder sobre a nossa vida e nem sobre a nossa casa. Estamos nas mãos do Senhor, totalmente guardados por Ele, e declaramos que nenhum laço do passarinheiro, nenhuma armadilha, nenhuma arma forjada prosperará contra nós ou contra a nossa casa. Declaramos em nome de Jesus que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal não prospere no caminho dessa pessoa. Senhor, dá vitória para ela. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Nós oramos no nome bendito de Jesus e pedimos provisão, Senhor. Pedimos cura, pedimos milagres, pedimos intervenção. Cada pessoa que está entrando nessa oração agora, que está clamando por alguém, está pedindo por um familiar, está pedindo por alguém que está numa UTI, entubado, que nesse momento o poder de Deus toque na vida dessa pessoa. Assim como Jesus liberou uma palavra sobre o filho do centurião, que dessa mesma maneira, Senhor, nós liberamos uma palavra de cura. Aquele que está doente, que seja curado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo salva. Nele está a nossa fé, e que caia por terra toda a fortaleza espiritual, que todo combate do inimigo contra a tua alma, contra a tua vida, cesse, que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor te dê um ânimo novo, que a graça do Altíssimo cerque a tua vida totalmente e completamente, no nome de Jesus. Amém? Você recebe essa oração e essa palavra? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero hoje falar sobre 5 sinais importantes de que você está no norte certo. Porque tem norte que não é certo. Mas quando você está no norte certo, no norte de Deus, as coisas dão certo, as coisas funcionam. A Bíblia nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. E a gente pensa da seguinte maneira: Deus vai abençoar a minha vida, não importa o jeito que eu andar. Não é o que está escrito nessa palavra. Porque quando a Bíblia fala de que todas as coisas cooperam para o bem, está falando não dos seus erros, está falando de coisas externas. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas que estão ao meu redor, todas as circunstâncias, aí sim, isso sim, coopera para o meu bem. Mas Deus, aí você pergunta, mas Deus pode usar um erro para me abençoar? Eu acredito da seguinte maneira: se esse erro foi involuntário, sim. Agora, se foi algo intencional, se foi algo calculado, daí não. Então nós temos que ter a maturidade certa para entender isso. E quando nós estamos no norte certo, estamos na direção de Deus, algumas coisas são sinalizadoras que estamos no caminho certo e que estamos acertando o alvo. E a primeira delas é profunda sensação de paz. Profunda sensação de paz. Mesmo que você esteja em meio a tumultos, você está em paz. Você está no meio de mudanças, você está em paz. Você está sendo perseguido, você está em paz. As coisas estão dando errado, mas você está em paz. Isso significa que você está no caminho certo. Quando que você não está no caminho certo? Quando você não tem paz. Quando você não tem paz. Quando você perde completamente a paz. Porque duas coisas podem estar acontecendo: ou você não está aceitando uma direção de Deus para a sua vida, ou você está num caminho errado, numa direção errada. Então, ter esse discernimento é muito importante para as nossas vidas. A segunda coisa é mensagens e padrões repetidos. Mensagens e padrões repetidos. Como assim mensagens e padrões repetidos? Bem, eu tive uma semana atrás, onde eu tive uma sequência de confirmações, sinais de Deus, pessoas que Deus usou,
situações que aconteceram e todas elas apontaram para o mesmo caminho. Todas elas. Todas elas. E quanto mais eu tentava sair daquilo, sabe, mais Deus direcionava. Então, quando alguns padrões começam a se repetir, você pode ter certeza que Deus está falando com você. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério profético, por 3 noites consecutivas, eu tive o sonho com o mesmo versículo da palavra de Deus. Na verdade, tive 2 sonhos com esse versículo e um terceiro não foi um sonho, eu acordei declarando esse versículo. Então, as 3 vezes, Deus estava sinalizando algo para mim. Então, quando padrões se repetem, você tem que parar para entender, certo? Escreve isso aqui nos comentários. Tenho que parar para entender, para discernir o que Deus está querendo falar. Quando nós temos esse discernimento espiritual na nossa vida, as coisas começam a se abrir. As coisas começam, sabe, a ter a mente muda, a mentalidade muda e isso é importante. Terceiro, tudo se alinha para o seu bem. Deus nunca te tira de um lugar para te levar para um lugar pior, certo? A Bíblia diz que nós vamos de glória em glória, nosso crescimento é de glória em glória. Isso significa que, sabe, tem coisas que pode até parecer para você que você está retrocedendo, mas ao contrário disso, tudo está se alinhando para isso. Então, existe um propósito por trás e você tem que compreender, as coisas começam a encaixar. Então, sabe, você se vira para cá, aqui dá certo, você se vira para ali, ali dá certo também, está se alinhando. Isso é um sinal de Deus, que eu estou no norte certo. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que apesar das lutas, apesar das dificuldades, as coisas vão se encaixar e Deus vai te surpreender nesse caminho. Amém? Essa é uma boa palavra para a sua vida. Quarto, oportunidades e portas começam a se abrir. Um dos sinais de que você está caminhando no norte certo é que Deus, Ele abre portas para você que antes não tinha aberto. Ou seja, coisas inéditas de Deus começam a acontecer na tua vida. Coisas inéditas de Deus começam a acontecer na sua vida. E você começa, sabe, a ver as coisas de uma outra maneira. Porque Deus vai trazendo oportunidades, Ele vai abrindo portas, Ele vai lhe dando opções, Ele vai lhe colocando em lugares que você antes não havia entrado, tudo porque você está obediente ao norte certo. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com cada pessoa que obedece a Deus. E se você está no norte certo de Deus para a sua vida, as oportunidades virão. As grandes coisas, o inédito de Deus virá. Nós temos que orar por esse inédito de Deus. Nós temos que orar, sabe, para que Deus ele surpreenda nós, para que Deus ele se mova na nossa vida e traga essas boas notícias, essas coisas novas. Você tem que orar por coisas novas de Deus, porque se a sua vida está numa mesmice, ou seja, as mesmas coisas que se repetem ano após ano, você não tem nenhum crescimento, você não tem nenhum avanço, tem alguma coisa errada, porque quando caminhamos na direção de Deus, inevitavelmente, preste atenção nisso, inevitavelmente as coisas começam a acontecer e se mover em nosso favor. E a quinta coisa que eu queria compartilhar com você, você tem um profundo senso de propósito. Então não é os teus desejos que estão mandando, é o teu senso de propósito. Deus tem algo para mim nisso. Deus tem algo para mim, eu sou muito disso, sabe? Se eu não vejo propósito numa coisa, não me inspira. Eu não sei se foi o treinamento que Deus me deu, mas se eu não sinto propósito, não me inspira. Se eu não sinto, sabe, que aquilo tem um propósito, se eu não sinto que aquilo tem um valor
considerável para a minha vida e para o meu propósito, não me inspira. Pode ser a melhor coisa do mundo, não me inspira. Não me inspira. Não me inspira. Você sabe que eu fui convidado por uma das maiores igrejas do mundo atualmente para ajudá-los em algo. E eu não senti de Deus que eu deveria dar continuidade àquilo. Ia ser muito bom para mim, ia ser algo de grande expressão para mim. Mas sabe quando você não sente a direção de Deus naquilo? Sabe, aquilo não lhe inspira, e eu estava com zero vontade, mesmo sendo algo que iria ser grande, porque é uma das maiores igrejas do mundo, eles devem ter talvez mais de 200 mil membros, eu não sei direito, mas é uma igreja muito grande. E eu entendi de Deus que eu não deveria, estar ali, eu não deveria participar e que Deus estava me movendo a outra coisa. Eu tive que pedir desculpa e me esquivar de algumas coisas porque não me senti inspirado para fazer aquilo. É que nem quando você quer escrever um livro. Você tem que ter inspiração. Você quer fazer uma obra de arte, você tem que ter inspiração. Sem inspiração não sai uma coisa boa. E a inspiração é algo de Deus em você. Então, quando você está inspirado para trabalhar, inspirado para começar algo novo, isso é senso de propósito. É senso que Deus tem um negócio contigo naquilo e que você precisa ir em frente, mesmo que haja muitos percalços, na estrada. Você deve ficar firme e crer que Deus está com você. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você, em nome de Jesus. E eu quero pedir a você, compartilhe agora essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Deus vai te abençoar tremendamente. Deus vai te abençoar tremendamente. Compartilhe agora. Nós vamos declarar o Salmo 91. Eu tenho 2 recados importantes. O primeiro é que esse domingo eu estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Sábado agora já estou retornando para São Paulo, então domingo 9 da manhã nós vamos ter um grande culto e eu estarei ministrando. E o segundo convite é que dia 19 e 20 nós vamos ter um grande evento de libertação, um seminário de batalha espiritual. Nesse seminário eu convidei nomes ilustres para estarem conosco. Você vai amar esse seminário, porque vai ser um abrir de olhos e um quebrar de amarras espirituais, porque nós vamos ter 6 sessões, então 3 em cada dia. Nas 6 sessões nós teremos oração de libertação. Quer participar da Academia Quinto Global? Quer ser nosso aluno? Quer participar desse evento? Tem um link aqui na descrição, certo? academiaquintoglobal.com.br ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Tá bom? Você é nosso convidado. E hoje à noite tem aula dentro da academia, às 20 horas. Então você que é meu aluno, hoje às 20 horas tem aula dentro da academia. Tá bom? Salmos 91, quero declarar o Salmos 91. E se você não compartilhou ainda essa oração, compartilhe agora. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora pela sua vida. Eu quero apresentar você, sua casa, sua família, seus negócios diante de Deus. Amém? Estamos firmes nesse propósito aqui, crendo que o nosso Deus é Deus de resposta. E quem não compartilhou, compartilha, deixa a tua curtida aqui nessa oração, porque assim você nos ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, pedimos a tua bênção agora e entregamos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, a nossa vida. Entregamos as nossas preocupações, ansiedades, aquilo, Senhor, que não nos faz bem, nós entregamos a Ti. Perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido, nos perseguido e de alguma forma se colocado contra nós. E declaramos, ó Deus, que maior é o Senhor, Tu és a nossa justiça. E eu sinto no meu espírito, Pai, que há muitas pessoas que vão assistir essa oração hoje e que o Senhor vai visitá-las com a justiça do Senhor. Elas serão visitadas pela justiça, a justiça de Deus. Por isso eu quero liberar uma palavra profética, a justiça de Deus entrando no teu caminho, a justiça de Deus entrando nesses papéis, a justiça de Deus entrando nessas portas. Onde foi roubada uma oportunidade que pertencia a você, que haja restituição, que haja restauração, que Deus traga para a tua vida tudo aquilo que foi perdido, que haja uma restauração, que haja uma restituição no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos agora declarando que o Senhor fará coisas maiores na nossa vida e viveremos o extraordinário de Deus e nada impedirá o mover do Senhor. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda alergia, todo problema na coluna. Senhor, Tu és Deus de maravilhas. Há coisas, Pai, que só podem ser consertadas de forma humana ou de forma sobrenatural. E nós oramos agora para que o poder de Deus toque no corpo físico dessa pessoa, trazendo restauração completa no sangue, nos órgãos internos, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós declaramos agora que pelo poder de Jesus Cristo, toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nós declaramos a todo mal que tem atacado o corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que a paz entre nessa família, a prosperidade entre, os bons negócios entre e que haja salvação dentro desse lar. Eu oro também para que essa família volte a conversar, todo tipo de desentendimento, de xingamento, de brigas seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus e que entre unidade para dentro dessa casa, entre graça, entre favor, que haja reconciliação de pais e filhos e que haja reconciliação de marido e mulher também, no nome de Jesus. Oramos para que as brigas cessem nesse trabalho, oramos para que as perseguições cessem, oramos para que a inveja cesse, oramos para que todo tipo de ataque espiritual e até mesmo ataques na mente cessem no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E que venha tempos de grande refrigério e de cumprimento de promessa na tua vida, família, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero profetizar que o melhor de Deus vai chegar para você. Tudo que foi colocado aos pés de Jesus, com certeza vai ter resposta. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 horas da manhã, estarei aqui junto com vocês e hoje às 20 horas tem aula dentro da academia aqui no Global a todos os meus alunos. Deus abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua vida e na tua casa. Até mais.